Olá, meus amigos! Meu nome é Leonardo Torres. Leciono aqui na prova a matéria mais importante do direito. Qual, professor? Lógico, gente, lógico, direito administrativo. Praticamente impossível um edital que peça o direito e não peça o direito administrativo, lá de mãos dadas com o direito constitucional, gente. Se você realmente almeja um cargo público, é o seu caso, temos que destrinchar, temos que dominar os pontos principais do direito administrativo. Legal, gente, maravilha. Ó, estou super feliz aqui porque eu lhes darei nesse momento 5 dicas para você que será aprovado no concurso público da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Bacana, 5 dicas que serão essenciais para a sua aprovação. Beleza, gente? Muito bem. Galera, no primeiro momento você pergunta assim, professor, a ABIN, o que é a ABIN? Qual que é a natureza jurídica da ABIN? Ela é um órgão público, uma entidade pública. A gente, cuidado por quê? Cuidado por quê, ó. Tem muita gente que fala assim, Agência Brasileira de Inteligência, agência. Já que é uma agência, então, assim como a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, assim como a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, assim como essas agências, a ABIN também é uma autarquia especial, é uma entidade que integra a administração pública indireta. Gente, na verdade não, tá? Na verdade não. A ABIN, por mais que seja uma agência, tem essa denominação de agência, não é uma autarquia especial não, tá? Não é uma agência executiva e nem agência reguladora. Por incrível que pareça, a ABIN é um órgão da administração direta que integra o Ministério da Defesa. Substituiu o antigo SNI, Serviço Nacional de Informações. E a ABIN será sua futura casa, oxalá. Vamos lá então, gente, quais são as dicas para que vocês se preparem com mais qualidade, Gente, na verdade, ó, primeira dica. Gente, estudo tem que ser um hábito, assim como escovar os dentes, almoçar, ir ao banheiro, tomar um banho. Gente, estudo é um hábito diário, legal? Como dizia Saramago, parafraseando o saudoso José Saramago, não tenha pressa, mas não perca tempo, gente. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Primeira dica, faça do estudo o seu hábito diário e principalmente, não se compare com ninguém. Mas professor, é difícil, eu sei é difícil, mas tem que tentar, tem que fazer o exercício. E por que você não pode se comparar com ninguém, gente? Porque aqui nesse mundo, nesse planeta, né, a nossa passagem, nós somos seres únicos. Então qualquer comparação seria inviável. Gente, alguns são apenas pais, outros são apenas filhos, outros são pais, filhos e avós. Alguns trabalham, gente, e estudam, outros só estudam, outros só trabalham, outros não fazem nada. Gente, cada um tem a sua correria, cada um tem o seu dia a dia, então adeque o estudo ao seu dia a dia. Eu insisto, não se compare com ninguém, tá, gente? Isso é um desserviço para a sua preparação, beleza? Galera, estudo tem que ser um hábito diário. Você sabe disso. Publicou edital. Qual que é a média entre a publicação do edital e a prova? Em média, assim, gente, a grosso modo, uns 45 dias. Vamos lá, em média, para concurso público, umas 10 matérias. Humanamente possível, em 45 dias, você dominar todas as 10 matérias, por exemplo. Então é fundamental que você comece já a sua preparação. Beleza? Essa foi a primeira dica, então. Estuda um hábito diário, tem que ser o seu dia a dia e não se compare com ninguém. Mais uma dica, gente, essa dica aqui é uma dica de ouro. A última banca que fez lá o último concurso da ABIN foi a banca CESP ou Sebrasp, mesma coisa, tá, gente? Minha opinião na boa, se não for a mais, é uma das bancas mais respeitadas do Brasil. E por quê, gente? Porque ela prestigia você que estuda. Isso é muito bom, porque infelizmente ainda temos algumas bancas que fazem lá questões mal elaboradas, questões dúbias, com mais de uma resposta, ou sem nenhuma resposta, ou questões muito fáceis que, enfim, né, você e mais 1 bilhão de pessoas acertam. O CESP não, gente. O CESP, com a experiência que eu tenho aí em concurso público, mais de uma década, minha opinião, se não for a mais, é uma das bancas mais respeitadas. Gente, é fundamental que vocês conheçam o estilo da banca de vocês, tem que conhecer o estilão da banca de vocês. Gente, se você conhece o estilão da banca que faz a sua prova, meio caminho andado para o sucesso. Por exemplo, ó, citando aí 3 bancas, a que nos interessa é o CESP. O CESP, por exemplo,
É fundamental que quando você faça uma prova CESP, que você não, no direito e principalmente aqui no direito administrativo, que você não se contente com o texto cru da norma. Por quê, gente? O CESP, ele quer que você saiba, além do texto cru da norma jurídica, da lei, da Constituição, o que os tribunais têm entendido sobre aquele tema. O CESP cobra muito jurisprudência. Ah, mas jurisprudência é só para concurso público da área jurídica, nível superior. Errado porque, gente, eu canso de ver provas de nível médio para técnico, por exemplo, que não é da área jurídica e eles pedem lá de acordo com a jurisprudência. Ah, de acordo com o Supremo, de acordo com a jurisprudência majoritária, de acordo com os tribunais pátrios. Gente, hein? Conhecer a sua banca é também lá uma condição sine qua non sem a qual você não será aprovado. Então, primeira dica, estuda um hábito diário, assim como fazer o número 2, né? Tem que ser um hábito diário, a pessoa saudável, né, faz o número 2 diariamente, legal, gente. E estudar também. Gente, ó, número 2, o estudo. Gente, bacana, ao invés de ler rótulo de shampoo, vai lá com o seu mapa mental, com o seu vademequinho, gente, e aproveite aquele tempo, né? Tão bacana. Então, primeiro ponto, primeira dica, estuda o hábito diário. Segunda dica, conhecer a sua banca. Terceira dica tá aqui, gente, ó, mapas mentais. Amigos e amigas. Por exemplo, ó, em minhas aulas de direito administrativo, eu terei uma preocupação quase que doentio, gente, quase que uma neurose cardenal, em que você tenha lá, gente, um manual caseiro bem organizado, com mapas mentais, macetes, mnemônicos, tabelas, gente, negócio bem visual. Por quê? Se você tem esse manual caseiro, né, com mapas mentais, do seu jeitinho, bem colorido e tal, gente, isso é muito bacana para que você reveja toda a matéria em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais. Então, aquele exemplo de novo, publicou edital, ai, socorro, não, calma lá. 10 matérias, ai, não, calma, gente, calma. Se você tem manuais caseiros, né, que você elaborou do seu jeitinho, com a sua letrinha de cada matéria, você consegue rever todas as matérias em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais. Gente, por exemplo, ó, qualquer manual bom de direito administrativo, no mínimo 1000 páginas. Na boa. Você não vai ter o tempo hábil, né, nesses 45 dias, que é uma média entre a publicação do edital e o prazo final, aliás, entre a publicação do edital e a prova, você não vai ter o tempo hábil, gente, de ler bem uma doutrina lá com 1000 páginas. Então, gente, a terceira dica é essa. Tem o seu manual caseiro, tem o seu material, gente. E outra, hein? O vademecum, né, lá, o tem de tudo vademecum, que traz a lei seca, galera. Eu quero um vademecum não novinho, bonitinho, não. Eu quero um vademecum rabiscado. Eu quero um vademecum utilizado. Eu quero que você manuseie o seu vademecum. Por quê, gente? Porque é fundamental também que você conheça o texto cru da lei. Por exemplo, o CESP, lógico, ele tem uma tendência a pedir questões com base na jurisprudência. Mas algumas questões também são extraídas de acordo com o texto cru da lei. E se você tem essa familiaridade com o texto cru da norma, você já sabe quando é pegadinha. Opa! Alteraram a fonte. Era Arial 12, agora é Calibri 11,25. Gente, tô brincando, mas enfim. É fundamental também que você leia lá o texto cru da norma. Então, primeira dica, estuda um hábito diário. Beleza. Segunda dica, gente, que eu dei pra vocês. Hábito diário. Segunda dica, conhecer bem a sua banca, no caso aqui o CESP, o Sebrasp, tanto faz. Terceira dica, ter o manual caseiro do seu jeitinho, com mapas mentais, mnemônicos, tabelas e tudo mais. Quarta dica, essa dica é porreta. Esta dica está relacionada com a segunda dica. A segunda dica, gente, é conhecer bem a sua banca. Gente, como que eu vou conhecer bem a banca? Gente, você conhecerá bem a banca realizando provas anteriores. É fundamental que vocês façam questões anteriores, lógico, né? Não questões muito antigas. Ah, eu tenho aqui questões de 78. Não, gente, pode parar, né? Fundamental que você pegue aí, dos últimos anos, as questões de prova daquela banca. Gente, não me venha com questões fáceis, não. Ah, mas é prova para nível médio, eu só exercitarei fazendo questões de nível médio. Não, pode parar, gente. Tem que se preparar para mais. Tem que ir para a batalha, né, e se preparar para mais. Então pegue questões da sua banca, não só da prova da ABIN, questões de várias provas, nível superior, nível médio, gente, grau de dificuldade lá em cima, para que você veja como que o CESP questiona a teoria na prática. Mas, professor, tem nada a ver, as bancas são iguais, gente, não são, vocês sabem disso. Vou dar um exemplo, ó. Pelo menos no direito administrativo, tá? Pelo menos no direito administrativo. Vamos lá.
Se o CESP ele não especifica a regra ou exceção, eu vou pela regra ou pela exceção. Se o CESP não especifica a regra ou exceção, eu vou pela regra ou pela exceção. Por exemplo. Vamos lá, gente. Ó. No Brasil, para que a administração pública realize uma compra, ela deve licitar. No Brasil, para que a administração pública ela realize uma compra, ela tem que licitar para buscar a proposta mais vantajosa quando for contratar o particular. Então imaginemos que, por exemplo, a ABIN, né, que é um órgão que integra o Ministério da Defesa, que é um órgão da União, ela pretende adquirir renovar a frota de viaturas para os seus agentes públicos, né? Você em breve. Ela não pode, né, gente, ir lá no Dimas Veículo, ó, promoção aqui é S10, não. Não, tem que fazer a licitação e buscar a proposta mais vantajosa. Qual que foi a questão hipotética de prova? Quando a administração pública realizar uma compra, por exemplo, a aquisição de viaturas, ela deve licitar. Professor, eu sei que em regra a administração pública diante de uma compra tem que licitar mesmo. Só que eu sei que temos exceções em que a administração pública não licita. Nós temos exceções em que a licitação é inexigível, temos exceções em que ela é dispensada ou dispensável. Mas aquela afirmação do CESP, e aí eu sigo a regra ou a exceção, é correta ou incorreta? Questão correta, gente. Para que a administração pública realize uma compra, leia-se em regra, ela tem que licitar. Então, por exemplo, CESP no direito administrativo, se a banca não especifica a regra ou exceção, vai pela regra. Como que você sabe isso, professor? Você é discípulo da mãe de Iná? Não, gente, eu simplesmente, né, tenho aí 10 anos preparando os coleguinhas para concurso público e eu conheço o estilão da CESP e sei que no direito ADM não especificou regra ou exceção, eu vou pela regra. Beleza? Legal, gente. Última dica, eu acho, não vou falar dica mais importante porque todas são importantes, tá, gente? Mas é uma dica importantérrima. Deixa eu montar minha cadeirinha aqui que tá descendo. Legal, né? Gente, é uma dica importante. E o legal é que eu tô meio gripado, vocês notaram, né? Eu tô com a voz meio fanha aqui. E aqui tá um calor tremendo, não posso ligar o ar-condicionado porque eu estou gripado. Ó que delícia, delícia, delícia. Vamos lá, vamos então, gente. Ó, a quinta dica, super importante. Super importante. Eu digo que é a mais importante, mas é super importante. Gente, preparação para concurso público, uma opinião minha, né? Quando você fala assim, uma opinião pessoal minha. Gente, preparação para concurso público, guarde para você. As pessoas querem ver você bem, lógico que querem. As pessoas são boas, mas nunca melhor que elas, tá? Então a experiência que eu tenho, guarde para você, compartilhe com alguns poucos amigos, com alguns poucos familiares que você realmente, né, tem aquele convívio diário. Faça o exercício, né? Você que trabalha, né? Você que trabalha, de repente você que, enfim, faz um curso e tal. Lá no seu trabalho, por exemplo, ó, lá no intervalo, pegue uma revistinha da minha novela e abra lá, Tititi. Olha a Bibi aqui, ó. A Bibi, ela deu lá um esculacho no Rubinho, falou umas verdades. A gente vai lotar de gente, olha no Tititi, que legal, tal. Agora vamos lá. Nesse mesmo contexto, no seu trabalho, intervalo, hora do lanche, abra lá um manual de direito administrativo. Bzz, bzz, bzz. As pessoas pensarão, está se preparando para concurso público, vai passar, vai ganhar muito mais do que eu, terá estabilidade. Gente, as energias, elas são poderosíssimas. Então a minha opinião, gente, sigilo, lógico, não tem que ficar na neura também, ninguém pode descobrir, não, gente. Mas vamos lá, para você, para poucos amigos, para poucos familiares, né? Porque as energias são poderosas. Daí chega lá final de ano, chega lá sua tia. Eu conheço lá o primo da minha vizinha, da tia da cunhada, que passou no concurso público em 3 meses. O seu primo já passou, o outro já passou. Por que você não passa? Gente, para evitar essa situação que é constrangedora, sigilo, essa é a dica. Vou espirrar, tá, gente? Tem um espirro que está aqui para vir desde... Gente, perdão. Tem um espirro que está para vir aqui desde o primeiro minuto, gente. Peço desculpas, mas estou meio gripado, gente. Notaram? Mas estas são as minhas 5 dicas, gente. Estudo diário, conhecer bem o estilão da sua banca, mas o que, gente? Ter o seu manual caseiro, realizar as suas questões de prova da sua banca e, ó, sigilo. Gente, paro por aqui que eu vou espirrar e vou dar uma piruleta aqui agora, tá? Beijo no coração e eu vejo vocês em nossas aulas, hein? Estudar até passar. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Força, foco e fé. A BIM é tudo nosso. Nos aguarde. Valeu!